Olá! Seja bem-vindo ao canal da Solo Web. E siga-nos para mais dicas e tutoriais. Na dica de hoje vamos mostrar alguns dos principais recursos comando do SSH. Secure Shell, SSH, é um protocolo de rede criptográfico para a operação de serviços de rede de forma segura sobre uma rede insegura. O melhor exemplo de aplicação conhecido é para login remoto de utilizadores a sistemas de computadores. O SSH fornece um canal seguro sobre uma rede insegura em uma arquitetura cliente-servidor, conectando uma aplicação cliente SSH com um servidor SSH. Aplicações comuns incluem login em linha de comando remoto e execução remota de comandos, mas qualquer serviço de rede pode ser protegido com SSH. A especificação do protocolo distingue entre duas versões maiores, referidas como SSH1 e SSH2. O acesso manual do SSH pode ser acessado executando o seguinte comando em seu terminal Linux. Para editar suas configurações SSH, como porta de acesso e tempo limite de conexão, você precisará acessar o arquivo de configuração, etc., ssh_config ou, etc., sshd_config. Para acessar uma máquina remota, servidor de uma máquina cliente via SSH, você precisará seguir a seguinte implementação de comando. Será solicitado uma senha associada ao usuário da máquina remota antes de obter acesso. Além de obter acesso direto a uma máquina remota e editar o arquivo de configuração SSH de acordo com sua preferência, as seguintes opções do SSH são muito úteis na comunicação entre o cliente e a máquina remota. Gerar SSH Keygen. É uma recomendação usar o algoritmo ED 25519 ao gerar chaves SSH. Considere a implementação abaixo usando um endereço de e-mail aleatório. Por motivos de compatibilidade, você pode decidir gerar a chave via RSA, conforme demonstrado abaixo. O sinalizador C associa cada chave pública a um comentário, facilitando a vinculação de um endereço de e-mail à sua chave pública legítima. Durante a geração da chave SSH, lembre-se sempre de associar cada chave privada a uma senha para fins de segurança. Conectar o servidor usando chaves SSH. Para se conectar a uma máquina remota por meio de uma chave privada específica, consulte a seguinte implementação de comando. Para chaves privadas geradas pelo algoritmo ED 25519. Para chaves privadas geradas por RSA. Conectar o servidor usando chaves autorizadas. Se você pretende usar suas chaves SSH, chaves públicas, com um sistema de servidor ou serviço como o GFUB, você precisará anexar uma cópia das chaves com o arquivo til.ssh, authorized_keys no sistema remoto, servidor conforme demonstrado abaixo. Alternativamente, o seguinte comando também funciona. A partir daqui, podemos nos conectar à máquina remota sem ser solicitada uma senha. Comandos SCP para upload, download de arquivos. Ao querer realizar uploads de arquivos em máquinas remotas. Ao querer executar o upload recursivo de pasta, diretório local para uma máquina remota. Baixando, recuperando um arquivo de uma máquina remota. Baixando, recuperando uma pasta, diretório recursivamente de uma máquina remota. Usando portas SSH não padrão. Se o servidor SSH estiver sendo executado em uma porta não padrão como 3333, sua conexão deve ser implementada da seguinte maneira. Executando comandos em máquinas remotas. Se quisermos executar um comando na máquina remota como uma atualização do sistema ou comando ping após uma conexão SSH bem-sucedida, implementaremos o seguinte comando. Como estamos executando um comando com privilégios de sudo, será solicitada uma senha de usuário. Iniciar aplicativo na máquina remota. Para iniciar um aplicativo como o aplicativo Calculator após uma conexão SSH bem-sucedida, implemente. Gerenciar chaves SSH com SSH Agent.
Um agente SSH é um gerenciador de chaves SSH que usa chaves SSH geradas pelo armazenamento de memória do processo, possibilitando o acesso do usuário a máquinas, servidores remotos sem a necessidade de uma senha de chave para a autenticação do servidor. Simplesmente implemente o seguinte comando com um OpenSSH em execução. Para chaves privadas geradas pelo algoritmo ED 25519. Para chaves privadas geradas por RSA. Criando configuração SSH. A criação do arquivo til.ssh config permite gerenciar hosts SSH facilmente. As entradas de amostra neste arquivo têm a seguinte aparência: sair de sessões SSH mortas. Se a sessão SSH não responder, use as seguintes combinações de teclas do teclado. Vários pares de chaves do GitHub. Ao trabalhar com diferentes repositórios privados do GitHub, com diferentes pares de chaves SSH, e desejar cloná-los, considere a seguinte implementação no arquivo til.ssh, config. Túneis SSH. Essa abordagem é recomendada ao acessar máquinas remotas invisíveis para o mundo externo, como o banco de dados do Amazon RDS. Como podemos ver, o SSH nos permite uma infinidade de recursos e vale a pena estudá-lo a fundo. Esperamos ter ajudado com esta dica e siga-nos para mais tutoriais. Esperamos ter ajudado com mais esta dica e siga-nos nas redes sociais para mais tutoriais. E lembrando que a SoloWeb, além de oferecer hospedagem de sites, servidores dedicados, servidores VPS com o menor custo do Brasil, também desenvolve soluções de software e realiza gerenciamento e monitoramento de servidores.